Vejam, vejam, está sendo preparado um cortejo. Hoje é dia de festa. O povo de Israel mais uma vez vai celebrar diante do Senhor. Mas por que esse cortejo? Alguém sabe o motivo? O que está acontecendo? Olha só, ouço o som de alegria. Eu sei o que é. Finalmente a promessa se cumpriu, Davi assumiu o reinado em Jerusalém. As 12 tribos se uniram finalmente. E Davi, ele foi atrás da Arca da Aliança que estava na casa de Obed-Edom. Eu sei o que significa essa festa toda, essa celebração. A presença de Deus retorna à nação de Israel. Sim, a arca. É a arca da aliança. A arca que tanto o povo de Israel esperava por este momento especial. Porque a arca estava lá com os inimigos, com os filisteus. Mas agora é chegado o momento de celebrar, porque ela vai chegar. E a arca representa a presença de Deus. Nela está as tábuas da lei de Moisés, está a vara, está o maná. Por isso o povo de Israel celebra, pois no Antigo Testamento representava esta glória, a presença do Senhor. Mas peraí, olha, Davi está dando uma ordem. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Peraí, então Davi vem mais do que ser uma arca, mais que uma celebração pela entrada da arca. Pela presença do Senhor, o Rei da Glória. Davi traz novamente aqui um momento profético, o Rei da Glória que representa o Senhor Jesus, é Ele mesmo, o próprio Senhor, que agora vem como Rei, porque no capítulo 22, o bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas, e no capítulo 23, o bom pastor é quem guia e sustenta suas ovelhas. Agora no capítulo 24, Jesus é visto como o pastor, Rei dos reis, Criador dos céus e da terra. Todas as coisas foram criadas, formadas por Ele. Sim, vamos celebrar ao Rei! Agora todos os súditos para celebrar ao Senhor pelo retorno da Arca da Aliança para Jerusalém. E este mesmo cântico do Salmos 24 foi entoado em outro momento, registrado nas palavras sagradas da Bíblia. E foi sim, em que momento? Aquele momento triunfal de Jesus em Jerusalém, você se lembra? Sim, geralmente na época da Páscoa, no domingo de Ramos, é lembrado deste momento onde Jesus está entrando ali por Jerusalém e então prepara os ramos e começam a adorar ao Senhor. Naquele momento também foi cantado os Salmos 24 para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Só que houve um grande problema. O Rei da Glória, visto e reconhecido por alguns, por outros não, da entrada daquele caminho de Jerusalém, daquele festejo, daquele cortejo, depois que houve sua entrada, o levaram para o Gólgota. Sim, em vez de recebê-lo com honras que merecia, os líderes o rejeitaram e enviaram ao Gólgota para ser crucificado. Porém, Jesus venceu. Ele venceu a batalha contra Satanás e o pecado, venceu a morte. E quando subiu aos céus, voltou novamente para estar do lado do Pai. Ele entrou na cidade celestial de Sião, aleluias! Isso está registrado no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Ele foi recebido como vencedor invicto, o Senhor dos Exércitos e o Rei da Glória. Só que existe uma grande profundidade apocalíptica. Sim, Davi estava sendo usado por Deus para profetizar, porque Jesus voltará à terra.
Apocalipse capítulo 19, versículo 11 diz assim: E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, o que vinha sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Quando Davi escreve esse cântico do Salmos 24, o Espírito Santo de Deus traz a revelação dessa vinda gloriosa de Jesus Cristo, sendo chamada aqui de fiel e verdadeiro. Aleluia! E ele voltará à terra, lutará novamente contra os exércitos do mundo e será vitorioso. Livrará Jerusalém de seus inimigos e estabelecerá o seu reino na terra. Então o seu povo receberá em Jerusalém como o Senhor dos exércitos, o Rei da glória. O Senhor será rei sobre toda a terra e eternamente. Aleluias! E novamente se cantará: Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E toda a terra vai celebrar. Sim, que celebração, que alegria, que paz, que esperança que nós hoje temos, que Ele vai voltar e todos vão celebrar o Rei da Glória, o Senhor que é fiel e verdadeiro para todos sempre. E olha que interessante, estes salmos, o Salmos 24, ele ainda é entoado no dia da Ascensão, o 40º dia depois da Páscoa. Sim, ele é entoado em Jerusalém pelos judeus. E outra coisa interessante, que provavelmente esse louvor, ele era cantado com coral, fazendo uma separação musical, chamado de salmos antifônico. O que seria isso? Uma parte do coral cantava o versículo 1 e 2, e a outra parte do coral respondia com os versículos 4 e 6. Seria mais ou menos assim: Abram-se, ó portais, Abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Gente, é mais ou menos assim, viu? Essa música é do Diante do Trono, Ana Paula Valadão. Não era esse louvor, não era esse ritmo que cantavam lá. É só para você ter um exemplo de como que era cantado os salmos antifônico, que é ainda entoado nos domingos, no 40º dia depois da Páscoa. É interessante que alguns salmos são lidos todos os dias. Você sabia disso? Sim, pelos judeus. Por exemplo, na segunda-feira é lido o Salmo 48, na terça-feira os Salmos 82, quarta os Salmos 94, na quinta-feira os Salmos 91, na sexta-feira os Salmos 93 e no sábado os Salmos 92. São cantados até hoje para celebrar, para lembrar as maravilhas do Senhor e a bondade e a graça dele. Mas quem é este Rei da Glória? Sabemos que é Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, mas o capítulo 24 vem descrevendo algumas características, qualidades, atributos deste rei. A partir dos versículos 1º e 2º, vem declarando quem é esse rei, o Criador de todas as coisas, da terra e tudo que nele há. Tudo pertence ao Senhor, os seres humanos, a criação, tudo pertence a este Rei da Glória. Em Êxodo 19:5, ele declara: Toda a terra é minha, disse o Criador, mas em sua bondade ele compartilha conosco. Ele é quem possui os céus e a terra, Gênesis 14, 19 e 22. E somos seus convidados neste planeta, mordomos de tudo o que nele nos concede para desfrutar. Que maravilha, não? E é bem interessante pensarmos sobre essa mordomia, porque ela é a base para o modo como nós tratamos o planeta Terra e toda a criação de Deus e todos os tesouros que Deus permitiu desfrutar neste lugar. Então, cuidado com o planeta, cuidado com o ecossistema, cuidado com animais, cuidado de forma geral. Faz parte dessa mordomia que devemos ter
pois o Senhor é o Rei da criação. E nos versículos 8, 9 e 10 descreve outras qualidades deste Rei da Glória. Ele é forte, ele quem nos sustenta, ele é poderoso, ele vence as batalhas, ele é glorioso, ele é o Senhor de todas as coisas. Então Davi declara nessa canção, ele é forte, poderoso, glorioso, vamos, abram os portões, vamos receber o Rei da Glória. E outra qualidade, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Senhor dos Exércitos, é Ele quem guerreia as suas causas, a sua peleja. Ele continua pelejando, você não está só nessa situação que você está vivendo. E é interessante que este nome aparece, esse título de Deus aparece 300 vezes no Antigo Testamento. Olha aí, 300 vezes. O Senhor dos Exércitos está contigo, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó. E assim diversas vezes vamos encontrar esse título, Exércitos, aqui no livro de Salmos. E quando Davi coloca especificamente aqui no capítulo 24, o Senhor dos Exércitos, Davi está dizendo que ele combateu lá no Calvário. Lembra no Salmo 22 que fala da morte e da ressurreição de Jesus? Sim, ele combateu lá no Calvário. E como bom pastor, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas, no Salmos 23. Mas agora ele vem como rei, ele vem triunfante, ele vem porque ele venceu Satanás, a morte, o pecado, e agora esse Senhor dos Exércitos é o vencedor invicto. Uau, isso é lindo, isso é tremendo, porque em breve Jesus voltará. Ele voltará, arrebatará o seu povo, aqueles que permanecem fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Mas lá no capítulo 19 do livro de Apocalipse, ele voltará com a igreja triunfante para pôr ponto final nas obras malignas de Satanás. E quando houver a batalha do Armagedon, quando o inimigo, Satanás, se levantar de forma furiosa como nunca antes para destruir o povo de Israel, Jesus voltará para destruir de forma final este inimigo que persegue as nossas almas. Veja o que diz o livro de Isaías, capítulo 63. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como daquele que pisa uvas no lagar? Eu sozinho pisei no lagar e dos povos ninguém se achava comigo. E pisei na minha ira e o esmaguei no meu furor e o seu sangue salpicado em minhas vestes. Marchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no seu coração, e no ano dos meus redimidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Olha, isso é profético, isso é palavra de Deus, isto é unção de Deus, isso é salvação, isso é graça, isso é o fluxo da graça sobre as nossas vidas, que é a palavra de Deus, o Rei triunfante, vindo sobre as nuvens, vindo para livrar o povo de Israel, para que entre o Rei da Glória. Só que existe uma grande questão: os súditos deste reino, os súditos do rei. Como que esses súditos vão participar deste reino? Agora eu queria trazer este momento de reflexão com você. Somos súditos do reino eterno, mas como vamos participar deste reino? Será que podemos entrar de qualquer maneira? Não. E aqui, no capítulo 24, Davi vem falando sobre isso. Nos versículos 3 e 4, Davi fala assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega à sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Então observe aí que existem umas condições para estes súditos participar deste reino, participar deste cortejo, participar deste momento de festa.
Em primeiro lugar, analisando aquele momento histórico da entrada da arca em Jerusalém, diversas vezes Deus fala com os levitas, que era a tribo responsável por levar a arca e fazer toda a parte cerimonial diante do Senhor. Então ele coloca muito bem as condições que estes precisavam ter em suas vidas. Pureza de coração. Os levitas que carregavam a arca deveriam estar cerimonialmente puros, e o povo de Deus deve manter-se puro, a fim de adorar e de agradar a seu rei. A expressão "o que é limpo de mãos" refere-se a uma conduta íntegra. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 15, diz sobre isso. E puro de coração refere-se às motivações, o caráter piedoso, a fidelidade, a integridade. Veja que existe uma condição para os súditos, para nós participarmos deste reino. Tudo aqui é muito festa, alegria, mas nós precisamos ter posicionamento, conforme a palavra de Deus. Motivações, como estão as motivações do seu coração? A falsidade, diz aqui, a respeito da idolatria, adoração de coisas desprezíveis. Você pode falar, mas eu não tenho um ídolo, algo que eu possa adorar. Adoração é tudo que se coloca no lugar de Deus. Você pode adorar um objeto, você pode adorar uma pessoa, você pode adorar seus filhos, você pode adorar seu esposo, esposa. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus é adoração. E se você colocou no lugar de Deus, você está sendo idólatra, sim. Você está tirando Deus do centro de todas as coisas na sua vida. Agora, nós precisamos entender que nós não vamos conseguir essa pureza, não vamos conseguir entrar diante do Rei com as nossas próprias forças, com a nossa própria sabedoria, estudo, inteligência. Não. Certa vez, Martinho Lutero, quando ele escreveu aquele cântico que talvez você conheça, Castelo forte é o nosso Deus. Quando ele escreveu, em uma das suas estrofes, ele falava sobre a lei. A lei é como espada que mata. Por quê? Porque a lei como espada que mata também é muito analisado no livro de Romanos. Porque a lei diz, vocês têm as mãos sujas, por isso não pode entrar diante do rei. Aí a lei diz, você precisa ter um coração puro, coração sujo, caráter imundo, não pode entrar diante do rei. Mas só que a gente não consegue. Não, nós não vamos conseguir com as nossas próprias forças. A lei diz, vocês não farão outros ídolos. E acaba colocando alguém no lugar de Deus, algo no lugar de Deus. Nós precisamos entender que isso vai além de participar de cultos. A pureza, a santidade, a integridade, a fidelidade que o salmista está aqui colocando como requisitos para os súditos participar do reino, vai muito além de participar de cultos, de fazer campanhas, ou missas, ou novenas, ou fazer boas obras. É algo que é gerado pelo Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. Porque a lei mata, mas o Espírito vivifica. A única maneira de entrarmos na presença de Deus, que a arca naquele momento simbolizava a presença de Deus, e hoje a presença de Deus é Ele estar em nós, dentro de nós, através do sacrifício de Jesus Cristo. Sim, é somente pelo intermédio dos méritos de Jesus Cristo que podemos entrar na presença de Deus. O que significa que devemos nos arrepender de todos os nossos pecados e crer somente no Senhor Jesus Cristo. Percebam que só Jesus é santo e só Ele tem a qualificação necessária para chegar diante do Pai, na presença do Pai. Então o que Ele faz? Ele vem e nos justifica, Ele faz uma ligação entre eu, você e Deus, sim. Portanto, Jesus representa o seu povo diante do Pai. Ele intercede por nós.
Romanos capítulo 8, versículo 2 declara: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Agora, o Espírito Santo de Deus começa a fazer essa transformação diária até que possamos ter a imagem e semelhança de Cristo. Continuamente, de glória em glória, nós somos transformados à imagem e semelhança do Senhor, de forma que possamos chegar a esses requisitos exigidos para entrar diante do Rei da Glória. E esta é a bênção de Deus, a capacidade de tornarmos limpos, aceitos diante do Senhor. Aqui onde ele descreve no versículo 5: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Assim, o Senhor Jesus, através do seu sangue, da sua morte e ressurreição, ele nos leva à presença de Deus e nos torna justos e nos mantém na presença dele. Isso que é maravilhoso, ele nos mantém na presença dele para sermos santos. É claro que eu e você precisamos buscar essa dedicação, precisamos buscar sempre nos arrepender dos nossos pecados, buscar afastar dos erros, dos pecados, daquilo que não agrada o Senhor. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a vencer todas essas coisas, a vencer a carne. Mas precisamos querer, precisamos buscar. Como súditos deste reino, você precisa querer. Eu quero entrar diante do Rei, então eu vou buscar fazer aquilo que os requisitos que a palavra de Deus me coloca, com a ajuda do Espírito Santo, mas não como fardo, não como peso, não, mas com amor e muita alegria. E recebendo esta dádiva, a justiça de Deus sobre nós, a graça de Deus, Davi então coloca aqui no versículo 6: esta é a geração daqueles que buscam a face, ó Deus de Jacó. E buscar a face do Senhor é como se nós estivéssemos marcando uma audiência com o rei. Você já se imaginou marcar uma audiência com o rei? Não é qualquer rei, não é qualquer presidente de república federativa, não. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Está diante da face do Senhor. É ter essa audiência com Ele. E Ele fala: esta é a geração daqueles que buscam ao Senhor. Então você faz parte dessa geração que busca ao Senhor. E se de repente, por algum motivo, você tem deixado de buscá-lo como assim deveria, retorna hoje para os braços do Senhor. Faça um concerto diante do Senhor, para que você possa fazer parte desse cortejo final diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Porque esta festa, a presença, estar diante da presença do Senhor, é por toda a eternidade. Por isso que não paramos de dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Entre, Senhor, entre nas nossas vidas, Senhor, Rei Todo-Poderoso. Toda glória seja dada a Ti. Você pode fechar os seus olhos e agradecer por essa palavra maravilhosa. E agradecer por fazer parte desse reinado incrível. Por ter o Senhor como Teu Rei, como Teu Senhor, como tudo do seu coração. Jesus, nós te louvamos. Jesus, seja entronizado no meio dos louvores do seu povo. Seja entronizado na minha vida, seja entronizado na minha casa, na minha família. Seja entronizado no lar, na vida, na casa de cada pessoa que está ouvindo, que vai ouvir esse áudio em algum momento. No nome de Jesus, que a presença do Senhor entre, assim como entrou em Jerusalém, assim como entrou em Jerusalém aquela arca, assim como o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, assim como o Senhor rasgou os céus para que todas as pessoas tivessem acesso ao céu, a presença de Deus, no nome de Jesus, que a presença, que a glória, que a vida do Senhor reine no nosso meio, reine nos nossos corações, reine em nossa vida, limpe as nossas mãos, Senhor. Para entrar diante de Ti é necessário ter mãos limpas, que o nosso coração seja puro, é necessário ter um coração puro.
Tira a vaidade dos nossos corações e nos ensina, Senhor, a amar, a Te amar de verdade, a nos render, a nos entregar a Ti para sempre e sempre, Senhor. Muito obrigado. Seja exaltado, seja agradecido. Rei da glória, Senhor Todo-Poderoso. Aleluias.